Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor José Fernando aqui, gravando a nossa aula, né, que vamos aí estar estudando sobre toda a perícia, né, seu histórico, os seus conceitos e principalmente a questão dos seus objetivos, né? Então, a gente sabe que na sociedade existem diversos interesses que podem se opor a necessidades individuais, né? Eu tenho um interesse próprio em alguma questão e cada um daquelas pessoas envolvidas têm seus interesses próprios, né? E sempre, lembrando a nossa aula presencial, que a gente teve bem gostosa no campus de Anópolis, sempre a perícia contábil ela vai surgir em decorrer de um litígio, né? Entre as partes interessadas naquele certo negócio, né? Cada um defendendo seus critérios próprios e de acordo com a sua conveniência. Então, surge a interpretação, né, de várias partes, mas lembre-se que nem sempre aquela pessoa que vai tomar aquela decisão tem o poder e o conhecimento de que a gente estuda aí durante 4 anos, que é sobre contabilidade. Seja ela na área trabalhista, na área tributária, na área de divisão de haveres, né, na área de sociedades também, aonde algum vai querer aí socorrer qual tem direito a certas questões ou em certa temática. Então, a gente estuda, né? E nós temos um foco primordial na parte patrimonial e, ao mesmo tempo, nas partes econômicas e jurídicas, né? Então, a perícia sempre ela vai surgir de um documento, né, que a gente possa analisar com coerência e coesão dos órgãos regulamentadores. A gente tem um órgão máximo nosso, que é o Conselho Federal de Contabilidade, mas automaticamente também temos aí os órgãos que regulamentam a perícia contábil, né? E aí a gente vai ver qual o registro que foi realizado e qual que é a legislação que está sendo praticada naquele ato, para que a gente possa verificar o documento se contábil, se ele é verídico, se está dentro da jurisdição, dentro do contexto geral, e se houve alguma questão administrativa, né? Então, se a gente poder começar, eu utilizo sempre SAP, né? Que ele usa, que a perícia contábil, praticamente, ela aconteceu na Roma Antiga. Então, estamos falando de coisas há bastante tempo que já ocorreu, né? E essa experiência ela foi designada como saber de talento, que hoje significa pesquisa, exame, habilidade para investigar sobre as verdades e fatos. Então, a gente está aqui em busca, particularmente, para que a gente possa, de fato, conhecer a verdade e os fatos perante um instrumento contábil no qual ali está sendo realizado, né? Então, a gente começa a ter uma visão mais abrangente. E trago para vocês, dentro do material, outros conceitos, como Moura, né? Que diz que o efeito do exame foi feito por um técnico, perito, pessoas hábeis e conhecedoras sobre determinada matéria. Mais uma vez, a perícia contábil ela surge com a necessidade sobre um predominante fator, né, que a gente possa aí estar utilizando para ter conhecimento de uma área específica, né? Então, a gente vai mais além do que a gente possa buscar. E o fato das imperfeições, das negligências, né, dos erros, das infrações, simulações, adulterações, fraudes contábeis, que é as culpas e automaticamente as responsabilidades, né? Tudo isso são irregularidades administrativas ou contábeis. Então, o objetivo da perícia contábil, pessoal, ela tem como objetivo, né, a constatação, o esclarecimento, eliminar dúvidas e a certificação daquele exame ou aquele testemunho se ele está coerente ou não à prova pericial, dentro das suas demonstrações, dentro dos diversos laudos periciais que ali estão sendo instaurados. Então, nós temos a questão da perícia administrativa, a questão da perícia patrimonial, a questão da perícia técnica. Automaticamente a gente já vai para o lado, para o cunho financeiro, econômico, ético e a questão social, né? Então, a gente vê aí um parâmetro da perícia contábil. Isso é o desenvolvimento histórico da perícia, né? Ela existe desde os tempos que o homem se reuniu como sociedade, porque eu quero saber qual que é meu direito de fato, né? Eu não quero que o meu direito de fato seja
feito ou relatado por uma pessoa. Não, eu quero saber de fato o que está acontecendo. Então, a gente também traz, para que a gente possa ter o conhecimento, os passos que a perícia contábil ela é realizada. O conhecimento da questão a ser periciada, eu tenho que conhecer da mesma questão que eu vou estar analisando, né? As análises de questão dos fatos a serem periciados, as avaliações de questão dos fatos a serem periciados, a obtenção de evidências que comprovem os fatos a ser periciados e ao formar uma opinião para saber se aquele documento está correto ou se não está correto. E eu coloco para vocês também no documento a fase inicial da perícia, a fase da execução da perícia e as etapas para que eu possa concluir, de fato, essa perícia contábil como documento inicial para o conhecimento de vocês. Também eu trago as características das perícias, né? A perícia nessa questão gerais, né, que surge o conflito latente manifesto para esclarecer um fato, a constatada, que aprova ou que demonstra a veracidade de alguma situação ou fato, ela tem que ser fundamentada com as questões científicos, legais, psicológicos, sociais e automaticamente profissionais, e as características especiais, que fica delimitada a matéria que necessite conhecimento da nossa especialidade de contabilidade. Né? Então, a gente tem um cunho muito do conhecedor do que, de fato, a gente tem perante a profissão do direito. Né? O bacharel em direito, a grande maioria das vezes, eles veem sobre a legislação, não como a gente estuda 4 anos estudando sobre contabilidade e as outras áreas também que a perícia acaba adentrando. Né? Então, nessa aula, a gente viu que a perícia contábil é um processo técnico e científico que busca clareza e certeza sobre a verdade pelos fatos dos litigiantes, né, que estão ali em litígio sobre alguma questão, que tem por objetivo constatar que a prova ou demonstrar a veracidade das situações, coisas, fatos ou objeto da perícia. Torna-se necessária quando houver irregularidades administrativas e contábeis e cabe ao perito contador a incumbência de planejar as tarefas a serem realizadas, executar o plano de emitir um laudo ou parecer, quando ele for, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, né, o laudo é o perito contador e o parecer são os assistentes sobre aquela determinada situação ou prova periciada, né? Então, desejo a todos aí um excelente estudo em cima desse conteúdo da aula 1, e espero aí, muito em breve, poder estar contribuindo com vocês com a aula 2 e, assim, dar andamento ao nosso conteúdo, tá bem? No mais, fico inteiramente à disposição de cada um de vocês. Grande abraço e ótimos estudos.